Então, para você ter uma ideia, saíram de zero de importação de feijão Mungo e estão com 590 mil toneladas. Nossa. Pediram para o Brasil um acordo fitossanitário. Até eu fui lá para conversar sobre esse acordo fitossanitário. Nós tínhamos tido uma vitória junto com o governo brasileiro na negociação do fitossanitário do gergelim, né, que tem hoje mais de 600 mil hectares. Aí vale um podcast sobre gergelim. Vamos fazer. E aí você tem essa necessidade que eles identificaram, tanto que buscaram o Brasil para um acordo fitossanitário. Então eu fui lá para tratar do acordo fitossanitário do feijão. Nós queremos exportar feijão para lá. E vai abrir. Quando abrir isso, a gente vai ter um horizonte, sabe, as mudanças que estão vindo para o mercado de feijão são tão impactantes quanto eu comentar que a gente saiu de 5, 10 mil toneladas de exportação em 2010, chegamos a um recorde, né, em 2021, de 130 mil toneladas, e agora, no ano agrícola, de maio de 2024 a abril de 2025, a 400 mil toneladas de exportação, sem desabastecer o mercado interno. Então, maravilha. 400 mil sem a China. 400 mil começando a atender a Índia numa demanda que eles têm de mungo preto, por exemplo. Então, o nosso caminho, que nós imaginávamos chegar em 2030 com 500 mil toneladas de exportação, a demanda tem propiciado que a produção aumente e, consequentemente, as oportunidades de ganho para o produtor aparecem também junto. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Momesso, da Agrosol Sementes e da Incotec, empresas voltadas a inovações tecnológicas, ajudando a cada dia o produtor produzir cada vez mais de forma sustentável. E hoje trago aqui novamente um grande amigo, um defensor e um divulgador dos feijões, não só pelo Brasil, mas dos feijões do Brasil pelo mundo, Marcelo Liders. Marcelo, olha, estava vendo aqui antes da gente começar a gravar, né? Você gravou comigo em 2021, episódio 116, depois teve um outro aí antes da pandemia, se eu não me engano também, mas você é de casa já, e fazia tempo que nós não conversávamos, e eu disse que lhe acompanho os feijões e os pulses, o desenvolvimento deles pelo Brasil e pelo mundo, e isso tem muito a ver com o trabalho que você faz, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo novamente aqui no Mundo Agro Podcast. Professor Rogério, é um prazer estar aqui com você, com os ouvintes aí, que a gente sabe que só cresce, né? Naquela oportunidade já eram milhares e milhares, hoje deve ter crescido muito, a gente vê aí o sucesso da iniciativa, e o podcast é uma forma de a gente chegar a muitas pessoas, né? É um prazer estar aqui, a gente vai ter uma conversa bem interessante, porque os feijões têm sido bastante interessantes, né? Legal. Marcelo, bom, não preciso dizer, né? Presidente do IBRAF, que é Instituto Brasileiro dos Feijões e dos Pulses, consultor da Câmara Setorial Produtiva dos Feijões do Ministério da Agricultura. Você tem alguns eventos anuais, se eu não me engano, que é o Pulse Day, o Fórum dos Feijões, o Summit Brasil Superfood. Eu sei que você participa da GoFood também. Então, você leva, né, a informação dos feijões e dos pulses para o Brasil e para o mundo. Mas tem muitos ouvintes nossos que não fazem ideia do que são os pulses. Para começar, eu gostaria que você desse uma resumida, né? Tem bastante coisa para a gente dizer, mas para caracterizar, o que são os pulses, Marcelo? Os pulses são as leguminosas secas, né, em português. E pulses não é de origem inglesa, como às vezes a gente é levado a pensar, mas vem do latim, puls, sopa grossa. Então, desde os primórdios, né, se você pega lá na Bíblia, há citações de favas, né, favas são pulses, são outros pulses, lentilha, ervilha, grão de bico, os feijões, né, e o Brasil tem o privilégio de ter uma diversidade de feijões, né, que acaba sendo possível de produzir devido à diversidade de climas, à pesquisa. Enfim, é um setor que a gente vê que vem evoluindo rápido e que a pesquisa vem trazendo um resultado fantástico
para o produtor. Sopa grossa, né? Que legal a tradução. E se a gente for pensar, eu lembro de menino, Marcelo, minha avó fazendo sopa de ervilha com bacon naquele friozinho de São Paulo, que hoje, agora que a gente tá gravando, tá entrando uma frente fria no Brasil, mas o frio no Brasil tá sendo raro, né? E como são nutritivas. Os feijões muito ricos em proteínas, eles têm um pouco de óleo também. O feijão é uma leuroproteica, se eu não me engano, né? Tem carboidratos, tem bastante proteína e são realmente o alimento que os latinos estão acostumados a comer, a se alimentar, na Europa também. E eu acho interessante que eu lembro isso há uns 15 anos atrás, acho que na época do presidente do Bush filho, ele dizia que os americanos precisavam aprender mais com os alimentos dos latinos, que eram alimentos mais ricos em proteínas vegetais, com calorias suficientes, mas que não faziam tão mal quanto a proteína, a gordura animal. Não estou dizendo que a gordura animal faz mal, mas esse balanço que os feijões nos trazem, eles dão sim uma alimentação saudável e nutritiva, né, Marcelo? Sem dúvida. É interessante que os feijões fizeram parte lá, né, os pulses, né, fizeram parte da história do ser humano para a gente chegar até aqui. E pelo que os estudiosos apontam, vai ser a condição para que nós tenhamos a possibilidade de alimentar mais de 9 bilhões de seres humanos aí entre 2030 e 2050. Ontem eu fazia uma conta, professor, de que há alguns anos a gente falava, 2050, tá muito longe. Acho que não aí já, né? E agora, que nos separa aí alguns anos e a gente vai estar lá. E inúmeras pesquisas, seja de FAO, seja de outras instituições, apontam o feijão e os pulses como a base da alimentação do futuro. Por quê? Porque você tem a menor demanda por recursos naturais por quilo de proteína entregue. Então, não existe nada mais racional em termos de uso da água, de uso de solo, da troca que é feita, né? A questão da fixação de nitrogênio, enfim, é o tipo da corrente do bem, eu comento, dos feijões, porque você tem bom para o planeta, bom para o consumidor. E a gente tem também observado que culturas como a americana, que foi construída também com base em feijões no passado, há um retorno agora aos feijões, acelerado ainda mais depois da pandemia. Começou com a Michelle Obama, né, com essa observação do Bush filho. Depois, Michelle Obama iniciou um projeto que é executado até hoje nas escolas americanas, de incentivo ao consumo de pulses. E o resultado é que não só o latino que mora nos Estados Unidos, mas os próprios americanos estão aumentando o consumo de pulses. Por quê? Se você quer um produto menos processado, quer diminuir, existem algumas culturas que têm um exagero da dependência de proteína animal, quer diminuir por uma questão de saúde, por uma questão de ideologia, diminuir o consumo de carnes, a opção é pulses, né? Na nossa cultura, a opção é feijão, né? Que é o que a gente mais tem disponibilidade aí para todos os consumidores. É interessante isso, Marcelo, porque é algo que já deu certo, né? Então a gente vê a evolução e a importância de auxílio e programas que são baseados em linhas governamentais para desenvolver isso. A gente sabe, quando a gente diz do americano, muito sedentário, que consome muita carne com muita gordura, mas só consome isso também. Então esse exagero faz mal. E esse balanço, ele acaba trazendo condições benéficas de saúde. Quando você diz a necessidade de insumos para produzir a mesma quantidade de proteína é menor quando se trabalha com o pulse, nós estamos falando da essência da palavra sustentabilidade, né? Então você torna o processo de alimentação mais sustentável, mais rico e mais saudável. Então eu tenho certeza que isso é um caminho sem volta. E outra vantagem interessante, aí eu quero que você me fale um pouquinho do IBRAF, é que hoje, para o agricultor, a produção dos feijões tem sido bastante atrativa porque é rentável, né, Marcelo? Antes de falar dessa questão da rentabilidade, me fala do IBRAF, do Instituto Brasileiro dos Feijões e dos Pulses. Nós estamos completando 18 anos. 19 anos. Já tem a maioridade. Já tem a maioridade. Mas o IBRAF nasceu lá por volta de 2005, 2004, 2005, 2006, foi ali que foi a formação dele.
quando nós tivemos orientação de um professor da Universidade Federal do Paraná. Infelizmente, perdemos esse professor na Covid. E ele, ao ouvir os desafios que nós tínhamos em relação à negociação com o governo do Estado sobre tributação, nós tínhamos 12% de ICMS, por falta de fiscalização, acabava resultando em valer a pena os desvios, ou seja, não recolher o ICMS. Isso trazia uma corrupção tremenda que permeava parte da fiscalização, permeava a sociedade de maneira geral e trazia um prejuízo para o consumidor. A gente só foi avaliar qual era o tamanho do prejuízo depois que houve uma vitória, né? A primeira vitória do IBRAF foi diminuir o ICMS no Paraná de 12% para 1%, né? Através do reconhecimento do crédito presumido. Depois disso, a gente conseguiu replicar em alguns outros estados, alguns com 0%, outros com 2%, 3%, 4%, 5%, mas o que importa é que houve uma redução. A partir daí, o IBRAF foi convidado a ser cofundador da Câmara Setorial, né? Nós temos até hoje uma cadeira lá como consultor, procuramos ser bastante ativos, fazer a defesa do setor perante o governo, tanto que no último ano nós colocamos um escritório também em Brasília, né? Temos uma pessoa em Brasília que, além do mercado internacional, cuida também desses contatos que são necessários em Brasília. E nós fomos cada vez mais entendendo que o nosso objetivo deveria ser um protagonismo mesmo, né? Não se apequenar diante do desafio, mas ter um protagonismo no incentivo à pesquisa, à produção, ao consumo. E o consumo, obviamente, nós, como uma instituição sem fins lucrativos, genuinamente brasileira, a nossa preocupação é com o brasileiro, em primeiro lugar. Então, nós temos que buscar o grande desafio, que é encontrar o preço justo, que é um constante desafio. Você tem desequilíbrios ocorrendo em distintos momentos, mas encontrar uma forma de que viabilize para o produtor, né, que a cultura seja interessante e viabilize para o consumidor. E eu acredito que, em alguns momentos, há desequilíbrio, afinal de contas, é uma indústria a céu aberto, há pressões e competição com outras culturas, mas, na média, eu acredito que isso vem sendo alcançado. Existem muitos desafios, existem muitos Himalaias para a gente ainda escalar aí, mas a gente entende que cada passo, cada metro que você avança, você se torna mais experiente, mais forte, mais resiliente, quando você precisa dar passos atrás. E a gente tem visto a evolução dessa cadeia produtiva. O IBRAF tem o prazer de ser a entidade que representa o setor diante do Global Pulse Confederation. Tivemos um reconhecimento lá esse ano em alguns programas que nós temos aqui. É um caminho que a gente buscou como entidade, primeiro trabalhando mais solitariamente, hoje tendo muito apoio de produtores, de indústria, do próprio governo, que entende o papel do IBRAF. Enfim, na medida em que vai ficando conhecido, aumenta a responsabilidade, né, professor? E aumenta também esse protagonismo que a gente entendeu que não adiantava ficar esperando que alguém fizesse. Tinha que meter a mão na massa e fazer. Mas Marcelo, se não tiver uma pessoa que lidere, né, e aí o papel de uma presidência, diretoria executiva que está fazendo a ligação das questões políticas com as questões econômicas e não perdendo o foco, que você pontuou muito bem, da pesquisa e aplicação prática. Porque não adianta eu ter mercado, ter demanda, mas não ter uma base de produção. Então, os institutos, as associações, elas têm essa função. E precisa ter uma pessoa que tenha visão global, que veja fora do microambiente o que está acontecendo, porque além de uma questão social importante, que nós estamos falando de segurança alimentar, de alimentos, a questão econômica ela está ligada a isso. Precisa ser viável para o produtor, precisa ser sustentável economicamente. Nós falamos muito hoje de ESG, o ESG sem a função de ser economicamente viável, não adianta você ser ecologicamente seguro, né, e cuidar dos colaboradores de forma adequada se você não tiver dinheiro para fazer isso. Então, o que consegue juntar esses três elos é o instituto, é a associação, e pessoas como você que tem essa visão e literalmente, o networking para fazer as coisas acontecerem. E muitas vezes é um trabalho solitário, viu, Marcelo? Eu não conheço vocês dos 18 anos, mas acompanho aí quase que metade desse tempo de vida e eu sei o quão difícil é você conseguir se posicionar.
Aí depois que você atinge uma notoriedade, quem olha fala, é fácil, né? Tem uma frase do Steve Jobs que diz que o sucesso de um dia para o outro, ele é muito fácil, desde que você não veja o caminho caminhado, né? O tanto que tudo aquilo que acontece de uma hora para outra demorou muito para ser feito, né? Para virar o dia. Então, depois que está funcionando, né? Aí as pessoas, não estou dizendo que querem se beneficiar, mas devem chegar e unir forças para fazer isso. Mas se não tiver uma pessoa que pegue as rédeas e fala, nós vamos em frente, e tem que ser resiliente, né, Marcelo? Porque é o que você falou, o couro engrossa nas dificuldades. Se cada problema que você tivesse, você pensasse, se você desistisse, né? A gente até pensa às vezes em desistir, mas segue em frente e tá aí dessa forma. E veio, né, Marcelo? A gente não trabalha para isso, eu tenho certeza que você não faz isso. Mas quando vem o reconhecimento é muito bom. Vocês receberam um prêmio em Singapura, foi nesse evento, no Summit? Não, esse foi o evento da Global Pulse Confederation na semana passada, é bastante recente. É um evento que acontece uma vez por ano, reúne cerca de 700 empresas do mundo dessa área, é a elite, né, desse mercado, principalmente da indústria, né? E durante o ano, eles pediram muitas informações sobre sustentabilidade, sobre projetos que a gente estivesse executando, e foi uma surpresa quando 3 dias antes eles pediram para reconfirmar a nossa presença lá, porque um projeto do IBRAF iria ser reconhecido. Olha aí, que então, bacana. Foi o Pulse Day, né? É um projeto que tem a ver com isso que o professor comentou há pouco, né? Sobre você fazer a ligação da pesquisa com o campo. A gente sabe que não adianta ficar reclamando que a extensão rural deixa a desejar no Brasil. Tá, ela deixa a desejar, vamos pedir para o governo fazer sua parte, vamos bater nessas teclas e nas portas que são necessárias, mas vamos buscar fazer alguma coisa. E esse buscar fazer nasceu de nós observarmos o grande público no Fórum Brasileiro do Feijão, que nós já fizemos 10, vamos para o 11º, e nós entendemos que aquele público poderia ser maior se a gente levasse aquele conteúdo mais próximo do produtor. Então, fomos enfrentando aí o desafio de, primeiro, fazer 3 ou 4 durante o ano, e o ano passado nós acabamos fazendo 11. Esse ano nós temos aí o projeto está bem organizado para que nós tenhamos, no total, nós devemos chegar a 14 eventos pelo Brasil. O que é o Pulse Day? O Pulse Day é uma reunião, um seminário de um dia. Esse seminário, muitas vezes, dependendo da época do ano, a gente procura adequar a época do ano às distintas necessidades que o produtor tem e o tempo que ele tem para sentar e ouvir. Às vezes é um dia inteiro, às vezes é das 14 horas às 20 horas. Já teve evento que a gente fez das 18 às 22, mas buscando levar para o produtor conhecimento, né? Então, primeiro, o que há de pesquisa mais recente para o desafio regional. Nós temos polos de produção pelo Brasil, e esses polos de produção têm desafios distintos. Então, levar uma solução para um problema, uma dor que esteja acontecendo lá, levar novidades tecnológicas ou chamar atenção para novidades tecnológicas que não estão sendo devidamente utilizadas, e há muita tecnologia. A gente sabe que é um desafio para o produtor estar atualizado com tudo. Ele compra uma máquina, que nem a gente, compra um celular, depois tem que ver como é que usa tudo, né? Depois vai descobrindo, esse celular faz isso também, e é assim com o produtor também. Então, ver como a gente pode contribuir nesse sentido, chamar atenção para os mercados. Então, a pesquisa da diversidade, ela começou em 2005, professor, 2005, 2006. Até vou abrir um parênteses bem rapidinho, comentar como é que aconteceu. Naquela época eu atuava como corretor de mercadorias, então fazia a intermediação no mercado interno, e quando faltava feijão no Brasil, comecei a buscar alternativas no mercado internacional. Então tive a oportunidade de trazer feijão em épocas de falta de feijão no Brasil, do Canadá, dos Estados Unidos, da China, da Argentina sempre, Bolívia, enfim, buscava alternativas para atender o nosso mercado. E fui convidado para ir numa feira, na Cial, na França, em Paris. Poxa, e lá em Paris ver feijão foi assim algo diferente, né? Mas quando eu cheguei lá com a ideia de fazer contatos, né, para trazer feijão para o Brasil quando tivesse a necessidade, deu uma virada de chave. Porque quando eu cheguei lá numa feira, Cial, em Paris, e olhei os americanos com uma quantidade grande de produtores e associações e cooperativas com seus estandes ali, apoiados pelo governo americano, a mesma coisa o Canadá, a mesma coisa a Argentina, a Etiópia, a Austrália,
todos eles lá com um peso importante, quer dizer, não era aquilo acanhado ou, né, meia dúzia de stands num evento importante. Então, eu olhei aquilo e eu lembro bem aonde que eu estava, o que eu estava olhando lá, quando deu aquela virada de chave. Marcelo está na contramão. O Brasil já era um produtor de 3 milhões de toneladas em grandes números e 200 milhões de consumidores. Os outros países trabalhavam com quantidades menores. A Argentina não consome, produz lá 250 mil toneladas, 300 mil toneladas. Estados Unidos exportando, produzindo 1,5 milhão de toneladas. Peraí, se a gente tem um mercado interno, nós temos uma garantia, certo? Eu vou informar o produtor, ele vai, com as informações, tomar a decisão ou não de plantar, mas ele não vai ter um beco sem saída. Por quê? Porque nós temos um plano A ou B. A exportação pode ser plano A, como ela pode ser um plano B. Mas a gente tinha essa possibilidade. O que precisava? Pesquisa. A gente precisava de mais variedades. O que a gente plantava eram grãos crioulos, de alguns feijões, além do carioca, preto, calpis, que tinha já cultivares, né? E aí foi que a ignorância ajuda muito nessa hora, professor, porque não imaginava que seria, durante tantos anos, a necessidade de investimento. Fui entendendo o desafio que os nossos cientistas têm, os nossos doutores que estão aí na Embrapa, no Instituto Agronômico de Campinas, no IDR do Paraná, na EPAMIG, e aí vai o Instituto de Pesquisa que tem no Mato Grosso também. Tem o IMA, tem... também. Então, todos esses enfrentam um desafio muito grande. Eles têm o conhecimento, percebem a necessidade, estão abertos, foram abertos com a gente, muito abertos. Imagine, chega lá o IBRAF, o que é o IBRAF em 2005, 2006, 2007, né? Mas abriram as portas. Você teve em feira internacional, o que se viu, qual foi a variedade que se viu, por onde que a gente tem que ir, quais são os produtos, e aí eu tive que ir atrás de respostas, porque eles me perguntavam, e esse feijão vai para onde? E será que esse aqui que a gente tem pode ter algum mercado? E o carioca não tem mercado até hoje lá fora. Então, ao começar a fazer esse caminho naquela época, a gente não imaginava que daquele momento que a gente começou, haveria um desenvolvimento institucional e relações pessoais de networking com esses cientistas, aí, esses pesquisadores, como é o caso, faço questão de citar o Dr. Carbonell, Dr. Alisson, o Pedro Sarmento, hoje que cuida disso na Embrapa, aqui no Paraná, José Neto, no IDR, que são pessoas que deram atenção. E o investimento deles, professor, levou todo esse tempo. Nós tivemos, daquela iniciativa, variedades lançadas o ano passado. Olha só. Que por atrapalhos, por falta de verba, por caminhos que muitas vezes não resultaram naquilo que eles tinham expectativa, a pesquisa, ela vai muitas vezes sem muita noção de que lado ir, né? E de repente descobrem que aquelas cultivares não são as ideais, para tudo, começa de novo. Então é impressionante, e hoje a gente fica muito feliz ao olhar que daquelas 3, 4, nós temos mais de 20 cultivares hoje que podem atender a demanda de mais de 70 países. Então, é como se você tivesse uma caixa de ferramentas onde você tem todas as ferramentas para os distintos desafios que você tenha no mercado. E o Brasil hoje é o país que mais cultivares diferentes tem no portfólio para produzir. Esse é o momento que a gente vive no Brasil. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a manutenção preventiva dos seus equipamentos para tratamento de sementes. Você está fazendo isso de forma correta e regularmente? A manutenção preventiva é crucial, especialmente antes do início da safra. E para te ajudar nisso, a Momesso oferece o serviço de atendimento técnico ao cliente, com suporte remoto e agendamento de manutenções preventivas. Eles também têm plantões de dúvidas durante toda a safra, caso você precise. A equipe da Momesso é formada por especialistas em mecânica, elétrica e tratamento de sementes. Manter os seus equipamentos em dia é um dos segredos para garantir a produtividade e a qualidade das suas sementes, além de evitar aquelas paradas chatas para consertos inesperados. Momesso, o futuro você planta hoje.
E Marcelo, é interessante você falar isso, né? Então, se vem um reconhecimento é porque está fazendo de forma correta. Toda essa dedicação que você mostrou, né? E a busca pela pesquisa aplicada, disponível ao produtor, isso é um dos braços, né? Do IBRAF. Isso é uma das ações. E aí vale a pena, vou trazer um pouco para a minha área aqui, que é a semente, destacar algumas coisas. Os feijões no Brasil, ou o feijão, né, como um todo, é o grupo cultural que menos utiliza semente na produção ainda. Quando a gente fala, né, da taxa de utilização de sementes, é quanto dentro de uma área foi plantado com material para fins de produção, isso é muito baixo. Eu lembro na época de faculdade de visitar produtores de feijão em São Paulo, em que ele falou, não, eu pego o avião, vou para Goiás, sobrevoo um pivô, se eu vejo que a cor dele está bonita, eu desço, pouso e compro o pivô para servir como semente. Só que para produzir semente, você precisa de materiais adaptados para isso, que são as variedades que se tornam variedades cultivadas, que viram os cultivares. E isso não é simples, o melhoramento demora 7, 8, 10, você está dizendo de 2005, está sendo lançado agora, mas alguém tem que fazer os programas de melhoramento. Então, o bom é que hoje a base está montada, né, Marcelo? O que a gente precisa trabalhar talvez é mais esse incentivo à produção de sementes certificadas para atender essa demanda, e pelo que você me disse, a demanda é crescente, e a adaptação dos materiais de feijão como um todo, né? Seja Vigna ou seja Fazelos, eles têm adaptações muito boas. O que precisa são manejo de pragas e doenças, porque na maioria das vezes eles pegam intervalos de grandes safras e servem de fonte de alimento para isso. Mas também temos hoje muita tecnologia disponível para essas ações, né? E 14 eventos em um ano, Marcelo. Nós estamos falando mais de um evento por mês, né? Isso é possível fazer porque a gente foi encontrando apoio, né? O IBRAF, né? Da onde vem a sustentação financeira do IBRAF? Vem de doações, porque é uma instituição sem fins lucrativos. Então, é difícil você encontrar um doador, mesmo que seja uma indústria, são poucas. Mas se você entrega alguma coisa, por exemplo, nós entregamos informação, temos um grupo chamado Clube Premier. Entregamos para esse Clube Premier, são cerca de 200 produtores, 40 e tantas empresas empacotadoras e 20 e tantas exportadoras. Nós entregamos informação, entregamos um serviço e eles doam para o IBRAF, então, em troca desse serviço. Os eventos, o Pulse Day não, mas os outros eventos têm um ticket de acesso, até para qualificar mais a própria audiência que a gente tem nesses eventos. Então, é daí que vem a sustentação do Instituto, com mais a questão de bandeiras, né? Bandeira como a da semente, ela é um desafio a gente erguer. Uhum. Por quê? Porque nem sempre o produtor entende o que está fazendo. Não, será que não estão querendo criar um custo a mais? É fácil, simplista, né, pensar assim, mas o que nós buscamos é que, por exemplo, estudando a produção de alguns países, nos Estados Unidos não se admite plantar 2 vezes, você planta sempre semente, sempre. Né? Mas eles não poderiam plantar o grão do ano passado? Poderiam, mas eles já entenderam que isso não é viável. Não. Mas então a semente deles é mais barata. Não é, tem custo também, só que a produtividade é outra. O Brasil, eu vejo que estava aí por volta de 12% a 15% a área com sementes, olha como é pouco. Mas ela aumentou bastante nos últimos anos, ela deve estar rondando os 30%. Ainda está longe, ainda é a que menos utiliza, mas eu vejo que há uma consciência maior por parte dos produtores. Está cada vez mais difícil você encontrar um produtor que justifica, né, que, não, eu confio mais no meu grão do que na semente que eu compro. Por quê? Porque a qualidade da semente melhorou bastante. Então, hoje há empresas, há sementeiras que são confiáveis, fazem um trabalho exemplar na produção de sementes de feijão. E o resultado é que começa a aumentar aí o uso das sementes. O uso das sementes, né, só para frisar, o uso da semente que viabiliza você ter a pesquisa. Senão você não vai ter a pesquisa. E nós temos uma séria preocupação porque nos últimos 20 anos a pesquisa avançando muito devagar no exterior e a nossa andando não na velocidade que nós entenderíamos que seria a ideal, mas ela estava avançando mais do que lá fora. E hoje, com essa percepção do que é o futuro dos pulses e colheitas especiais, vamos colocar aí junto outras fontes de proteína, né? Gergelim, amendoim, enfim, aquilo que não é commodity, né? Não tem aí uma precificação em bolsa de grãos pelo mundo,
mas você tem uma demanda crescente, né? Você tem um mercado pujante. Então, para que você possa participar desse mercado lá, nós temos que avançar com a pesquisa aqui. E eles começaram a acelerar agora. Eu estava na China antes de ir para Singapura, tive uma reunião com o presidente da China Chamber of Commerce, que é uma instituição, né, de importação e exportação do governo chinês, com participação de alguns privados. E eu estava conversando com ele, aonde eu ando, né, eu prego sobre o feijão carioca. Eu vejo que em algum momento o feijão carioca vai encontrar o seu mercado lá fora também, o que vai ser muito bom para a produção brasileira, para o consumidor brasileiro, a gente ter essa perspectiva. E quando eu falava com ele, eu acabei mencionando a palavra proteína. Quando eu falei em proteína, ele mudou a posição na mesa e me fale um pouco mais sobre proteína. E eu comecei a falar, o carioca, o feijão preto e tal, tem pequenas variações de proteína. Mas eu puxei uma pesquisa, né, que eu tinha tido acesso, ela é um feijão que está sendo desenvolvido no Brasil, que naturalmente foi encontrado e que tem 30% de proteína. Então, falando de uma diferença, mais de 40% de proteína a mais do que o feijão carioca e do que os outros. Por que que isso foi interessante? Eu imaginava, daquilo que eu estudo desse mercado, que em algum momento no futuro, não sabia quando, né? Em algum momento, nós vamos chegar ao ponto de que, tão importante quanto a produtividade em peso, em quilos, vai ser quanto de proteína você está tirando ali. Né? E, para minha surpresa, chegou esse tempo, porque ele virou e disse assim, olha, nós estamos trabalhando muito com concentração de proteína. O feijão, para nós, deixou de ser feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, o que for aí das leguminosas secas, dos pulses, deixaram de ser um produto em si, mas passaram a ser uma matéria-prima. Então, hoje eles fazem concentração de proteína. Essa concentração de proteína é utilizada, por exemplo, nos noodles deles, aqueles macarrões feitos de arroz, que tem, daí você une o útil ao agradável, feijão com arroz. Olhar isso. Então você tem lá nesses noodles. E eles têm a preocupação, não é de dar opção para o consumidor, eles veem isso como a opção. Tanto que eles estão incentivando o consumo na China de feijões em geral, apesar de diminuírem dentro de um projeto a área plantada. Então eles saíram do mercado de exportação, diminuíram a produção, investem na proteína animal, porque sabem que ela vai ser rara e cada vez mais cara. E, em paralelo, investem no incentivo ao consumo, o consumidor saber da importância de consumir esses feijões, dentro da cultura deles, muito mungo. Então, para você ter uma ideia, saíram de zero de importação de feijão mungo e estão com 590 mil toneladas. Nossa. Pediram para o Brasil um acordo fitossanitário. Até eu fui lá para conversar sobre esse acordo fitossanitário. Nós tínhamos tido uma vitória junto com o governo brasileiro na negociação do fitossanitário do gergelim, né, que tem hoje mais de 600 mil hectares. Aí vale um podcast sobre gergelim. Vamos fazer. E aí você tem essa necessidade que eles identificaram, tanto que buscaram o Brasil para um acordo fitossanitário. Então eu fui lá para tratar do acordo fitossanitário do feijão. Nós queremos exportar feijão para lá. E vai abrir. Quando abrir isso, a gente vai ter um horizonte, sabe? As mudanças que estão vindo para o mercado de feijão são tão impactantes quanto eu comentar que a gente saiu de 5, 10 mil toneladas de exportação em 2010, chegamos a um recorde, né, em 2021, de 130 mil toneladas, e agora, no ano agrícola, de maio de 2024 a abril de 2025, a 400 mil toneladas de exportação, sem desabastecer o mercado interno. Então, maravilha. 400 mil sem a China. 400 mil começando a atender a Índia numa demanda que eles têm de mungo preto, por exemplo. Então, o nosso caminho, que nós imaginávamos chegar em 2030 com 500 mil toneladas de exportação, a demanda tem propiciado que a produção aumente e, consequentemente, as oportunidades de ganho para o produtor aparecem também junto. Marcelo, isso já merece um stand muito grande do Ministério da Agricultura naquela feira da França que você foi para buscar alguém para importar e deu aquela virada de chave. Não, nós temos que estar aqui como fornecedor, né? Porque produzindo muito mais do que esses outros países. Então, já tem um stand do Brasil lá ou não? Sim. Em 2014,
nós tivemos lá os primeiros, antes um pouco, 2012 para 2013, tivemos os primeiros estandes lá na Cial. Eu estava junto com os exportadores lá, trabalhando, atendendo compradores nos estandes ali. Depois fomos para a Feira da Alemanha, que é um ano Cial, outro ano Anuga, na Alemanha. E aí descobrimos, e evoluiu ao mesmo tempo, a Go Food, que é em Dubai. Aí essa feira é impressionante. E nós temos tido apoio dos exportadores e da Apex. Fizemos um projeto de exportação que está investindo cerca de 3 milhões agora em 2 anos, está terminando no segundo semestre desse ano, e já tem garantias de que vai ser renovado, onde 50% é investimento privado, 50% da Apex. E a presença nessas feiras tem feito muita diferença mesmo. E se você observa, imagine uma empresa que está numa feira dessa e tem 300, 400 contatos em 3 dias. Então sai da feira com 300, 400 cartões. Claro que daí tem que depurar, daquilo ali vai resultar em alguns importadores. Mas a demanda por informação, por entender o que é que o Brasil está fazendo, é bastante grande. Então, hoje, o Brasil está lá, lado a lado, com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Argentina, né? E fazendo, eu digo que fazendo bonito, né? Está realmente evoluindo rápido. E aí entra todo mundo, certo? Os exportadores investiram pesado, têm investido pesado para que isso aconteça, tanto quanto os produtores. Cada elo dessa cadeia aí tem feito um trabalho digno de medalha, né? E a medalha vem quando a importação chega a esse nível, e eu tenho comentado sempre, num ano em que o preço do feijão não ocupou as mídias como vilão da inflação, né? Esse é o nosso objetivo. Você incentiva o produtor na medida em que você tem válvula de escape. Ele vai produzir mais se ele sabe que os excedentes podem ser exportados. Então, eu acho que aí está a medalha, né? O resultado que o setor busca, né? E o produtor e toda a área produtiva que está envolvida aí, claro, dentro do capitalismo tem a sua remuneração. Isso é importante e não é feio, né? Eu aprendi num curso que nós fizemos de empreendedorismo dentro da universidade que o lucro não é feio. A empresa precisa ter lucro para poder se manter. E olha, que interessante essa última coisa que você falou, Marcelo. O feijão não fez parte da comunicação, né, como um vilão de inflação, ou seja, está se produzindo, está se atendendo o mercado interno e a exportação, com um custo acessível para quem consome o feijão e com uma boa lucratividade para o produtor. A gente pode dizer que é quase assim um panorama ideal depois de quanto tempo de trabalho, né, Marcelo? Isso aí a gente realmente tem que parabenizar a associação, o instituto, tudo, você trabalhando, né, com todo o seu time e os produtores. Quando você falava, né, que a semente foi o que viabilizou a pesquisa, a participação, né, a exposição do Brasil como um produtor de variabilidade de fontes de proteína, que fantástico, você citou a palavra proteína na conversa, o presidente da Câmara da China lá chamou atenção para isso. Você deve conhecer o Henrique da Campo Real aqui de Primavera do Leste. Ele é associado nosso, é apoiador do INCRAS desde o primeiro momento, é exportador. Ele contratou a consultoria da universidade aqui, nós demos consultoria para ele 2 anos atrás, eu tenho um contato bom com ele, e ele é um cara muito assim, ele tem visão e ele quer investir, e eu lembro que eu dei assessoria para ele na parte de sementes, né? E ele falou, professor, nós temos uma necessidade tão grande de ter sementes viáveis que, se for necessário, eu quero montar uma indústria, alguma coisa que eu possa produzir a semente para fornecer para os agricultores que vão plantar, porque o Henrique, além de produzir, né, os feijões, o gergelim, ele também beneficia. Então ele falou, eu quero oferecer para o agricultor uma boa condição, um bom vigor, uma boa qualidade genética, porque isso vai retribuir num produto de melhor qualidade para mim, maior preço de exportação, posicionando o Brasil de forma adequada. Então, eu acho que ainda tem essa demanda, né, Marcelo? 30% de taxa de utilização de sementes ainda é pouco, e é a semente que garante essa padronização. Eu não sei se os pulses já estão todos caracterizados como commodity ou não, mas na soja, o aumento da produtividade fez com que caísse o índice de proteína.
E aí tem alguns lugares no Brasil, fora do Brasil é obrigado a tirar a casca, né, o tegumento, mas no Brasil está sendo necessário tirar a casca para manter o nível de proteína. Então, são condições que, se forem trabalhadas daqui para frente, tudo isso que a gente está vendo pode crescer ainda mais, né, Marcelo? Os estudos, e eu tive acesso a um estudo suíço muito curioso, né? A recomendação de um grupo de 12 cientistas para o governo, o estudo foi encomendado pelo governo suíço. A recomendação no final foi incentivar o consumo da população da proteína vegetal, de pulses e das amêndoas, do amendoim e tal. Por quê? Porque isso é viável no futuro, não vai ser viável. Então, não é que o produtor que está nos escutando, poxa, eles estão trabalhando contra a carne, não. Não é contra a carne, né? Eu gosto muito de um bife. Mas o que acontece é que não vai ter carne para todo mundo. Então... Segurança alimentar, né, Marcelo? Segurança alimentar. Então, quando a gente vê iniciativas, seja de quem for, como a Segunda Sem Carne, mas é dos vegetarianos. Vegetarianos são amiguinhos, eles não são inimigos, né? O vegetariano, ele já está ajudando que a gente tenha condições de continuar comendo a carne. É bom que tenha mais vegetariano no mundo, mas eles estão incentivando, por exemplo, a Segunda Sem Carne. O que é a Segunda Sem Carne? É a segunda com feijão. No Brasil um vegetariano, para você ter uma ideia, hoje os vegetarianos no Brasil, eles são responsáveis por 20% do consumo de feijões. Eles têm ali com seus 30, 35 milhões de brasileiros vegetarianos ou veganos, um consumo de 20% da produção do Brasil. Então, a gente pode fortalecer esse tipo de iniciativa. E isso não é no Brasil. Imagine na Europa ou em países ricos da Ásia, a preocupação e o poder aquisitivo faz com que você possa dar margem à sua preocupação com os alimentos. Você pode escolher o que vai consumir. E quando as pessoas vão escolher o que consumir, elas vão privilegiar aquilo que é saudável, né? Então, a proteína vindo dos feijões, ela tem aí um caminho muito interessante. O Brasil tem um horizonte fantástico pela frente. E a gente sabe que o aumento da área irrigada, somada o maior uso de sementes, vai resultar em necessidade de um mercado. Por isso que nós temos aí buscado apoio para outras iniciativas, além dessa que nós temos com a Apex, investimentos na divulgação do feijão que está chegando lá fora. A Índia é nosso maior importador. Um pouco antes aqui eu tive uma reunião com o pessoal da Índia aqui, online também, e a Índia é o nosso maior importador. No entanto, quem é que sabe que o nosso feijão é bom? O importador de lá, o governo, a gente vai conversar com o governo, sim, o feijão do Brasil, muito boa qualidade, tanto que nós temos 70% do mercado indiano de feijão calpi do Mato Grosso, aquele feijão do Mato Grosso, aquele fradinho do Mato Grosso, conquistou 70% do mercado lá fora, da Índia. Então eles sabem da qualidade. Todo mundo sabe, menos até o supermercado. Eu fui conversar com setores de compras das grandes redes indianas de supermercados. Eles dizem para a gente, a qualidade de vocês é muito boa, mas o consumidor, né? Eles não sabem que é do Brasil. Então, quando ele encontra uma mercadoria de boa qualidade na prateleira do supermercado indiano, ele não sabe se aquilo veio de Madhya Pradesh, que é o estado que mais produz lá, ou veio de Mianmar, ou veio de sabe Deus da onde, né? Eles não sabem. Então, inclusive eles comentando, se vocês colocarem uma origem nesse produto, e aí você precisa comunicar, e cá entre nós, comunicação, nós vimos, né, quando a gente tinha a barba preta, você tinha um custo enorme de comunicação, era praticamente impossível uma cadeia produtiva do feijão pensar em comunicação com o consumidor. Hoje é possível, as mídias sociais, influenciadores, é uma causa social, você tem como chegar neles, então a gente está buscando viabilizar. Na medida em que a gente viabilizar isso lá fora, é ganho para o nosso consumidor, é ganho para o nosso produtor, para desenvolvimento da nossa ciência da produção de alimentos aqui. Que legal. Vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado da Agrosol.
A AgroSol Sementes celebra com alegria 25 safras de história, dedicação e crescimento junto ao agronegócio brasileiro. Oferecer as melhores soluções em sementes, sempre com foco na qualidade, credibilidade e inovação, é um compromisso da AgroSol. O time da AgroSol está próximo aos produtores rurais, entendendo as necessidades do campo e construindo parcerias duradouras, em busca sempre dos melhores resultados e contribuindo para a sustentabilidade da agricultura. Os colaboradores e parceiros da AgroSol estão empenhados em trazer ao mercado as cultivares mais produtivas. Também as sementes prontas com tratamento industrial que geram comodidade e segurança ao produtor. Esse é um cuidado e um comprometimento que se traduzem em resultados satisfatórios para o campo e na confiança aos clientes. AgroSol, 25 safras com as melhores sementes para o sucesso de quem produz. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. @Mundo Agro Podcast. Marcelo, eu fico tão feliz de ouvir essas coisas, né? Porque realmente a comunicação hoje é o que tem feito a diferença em tudo. E isso faz viável o Brasil estar presente em todos os países. Eu falei antes de começar que o Mundo Agro Podcast, numa métrica, ela é bem difícil, diferente de um YouTube. Eu estou falando aqui, quando se ouve o podcast, são mais de 70 países. E tem brasileiros ouvindo. E agora, com a possibilidade do Spotify, que traduz isso para mais de 40 línguas e idiomas, então isso a gente consegue levar a todas as vantagens sustentáveis de preservação, de produzir bem isso para o mundo. Trazendo um pouquinho o que você falou sobre um nicho de mercado, que são os vegetarianos, veganos, eu também não vou deixar de comer meu bife, a proteína é muito boa, mas a gente tem que respeitar. E aí, quando você olha pelo ponto de vista do empreendedor, isso é uma fatia de mercado imensa, né? Isso é uma fatia de mercado imensa. E o agricultor que gosta de produzir está aí. Você tocou no ponto da irrigação. Hoje não é mais viável para o produtor sair comprando terras deslocadas do seu núcleo de trabalho. Então, não estou dizendo que um produtor de Sinop, Sorriso, vai comprar terra no Pará, no Maranhão. É difícil isso. Então, o que eles estão investindo? Em aumentar o uso sustentável daquela área que ele já possui, através de sistemas de irrigação. E quem entra na área irrigada, produtos de alto valor agregado. E aí nós estamos falando dos feijões e a gente consegue produzir 3, 4 safras aí ao longo do ano, né? Então isso é fantástico, Marcelo. Vai faltar tempo para a gente falar de gergelim, mas nós vamos marcar um outro bate-papo, viu? Daí a gente já põe a pipoca junto. Já põe a pipoca, que é outro mercado fantástico. Mas, Marcelo, olha, eu sei que você é corrido, você acabou de sair de uma reunião com os indianos, vai entrar em outra, mas você é um parceiro aqui do Mundo Agro Podcast. Eu agradeço muito você trazer essa riqueza de informações. Espero que você consiga por muito tempo estar na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, levando a visão de mais essa ferramenta do Brasil, que é a produção dos feijões, dos pulses, aí, do gergelim, da pipoca. E esse ano eu não sei se dá, mas terminando aqui o nosso bate-papo, vamos alinhar, eu faço questão de viabilizar o que for necessário, vamos trazer um Pulse Day aqui para Sinop, aqui para a região, porque se já não tem, né, não sei se foi feito alguma coisa aqui perto. Há dois anos atrás nós fizemos um em Sinop, temos planos de fazer aí em Sorriso, e por que não fazer em Sinop? Sinop, eu vejo que a região de Sinop, todo esse norte aí, é muito promissora as perspectivas aí para os pulses e colheitas especiais aí na região. Pode contar com a gente para o que for necessário aqui na universidade. Vamos auxiliar. Projetos bons a gente tem que incentivar e auxiliar. Muito obrigado, viu, Marcelo? Eu sei que o tempo é curto, tem muita informação, mas rapidinho a gente já marca um outro para falar aí do gergelim, da pipoca e das outras coisas. Muito obrigado, viu, Marcelo? Professor Rogério, eu agradeço essa possibilidade, né, de a gente poder conversar, ter essa conversa franca, aberta, gostosa demais, e saber que os consumidores ao redor do mundo, os brasileiros ao redor do mundo e as pessoas, os seres humanos ao redor do mundo têm benefício de ter um podcast como esse que leva essa informação lá, que diz como é
que nós estamos fazendo aqui no Brasil com muito orgulho e muita competência, o país que é o maior provedor de alimentos do mundo. Então, brasileiros, se orgulhem de nós termos aí essa capacidade de produzir alimentos, porque não tem inteligência artificial, não tem carro elétrico, não tem foguete que dá ré, que funcione sem um ser humano alimentado, e a gente sabe que tem muitos desses que são alimentados pelo Brasil. Então, enquanto outros desenvolvem essas tecnologias, nós mantemos a base. Sem comida, não fica de pé, amigo. É isso mesmo. Ninguém sobrevive pelo menos sem um prato de comida no dia, e o Brasil está colocando esse um prato de comida todos os dias na mesa de alguém aí pelo mundo. Marcelo, muito obrigado. Você que está com a gente até agora, anota aí, IBRAFE, IBRAFE.org. Tudo isso que o Marcelo falou e um pouco mais, você encontra no site do Instituto Brasileiro do Feijão e dos Pulses. Tenho certeza que mandando uma mensagem lá, o Marcelo e o time dele não vão negar em produzir e responder essas informações. E eu tenho muito orgulho, Marcelo, cada vez que eu converso com você, me dá mais orgulho de ser brasileiro, de estar trabalhando na educação que forma pessoas que vão trabalhar com a agricultura e estar ao lado do nosso agricultor, o produtor rural, que faz da alimentação algo aí mais do que essencial. Nós estamos provendo comida para o mundo, então isso me deixa muito feliz. Muito obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, professor. Um bom ano. Até a próxima. E você que ficou com a gente, lembra, multiplica essa informação. Pega o link desse episódio, se você está vendo no YouTube ou se você está vendo no Spotify, compartilha. Se tem um amigo, um conhecido, um produtor, um vizinho que não sabe o que é Pulse, manda esse bate-papo aqui, que é mais do que uma aula que o Marcelo nos passou, e vamos fazer o Mundo Agro Podcast chegar cada vez mais longe, porque quem sai ganhando somos nós, da agricultura do Brasil, alimentando o mundo. Valeu! Até a semana que vem, em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Forte abraço, Marcelo. Forte abraço e viva o feijão do Brasil. Viva o feijão. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.